Beleza? Primeira pergunta que você tem que fazer: qual a aplicação? E você vai ter duas respostas, possíveis respostas. Primeiro, a aplicação é para algum maquinário. Você vai utilizar o seu CLP para fazer funcionar um equipamento, ou você vai controlar um processo, controle de processo, seja ele contínuo ou discreto, beleza? Então, essa é a primeira pergunta. E por que essa pergunta é importante? Você vai perceber que conforme a sua aplicação, a aplicação daquilo que você vai utilizar para o seu CLP, você vai precisar de um CLP com uma grande capacidade de processamento, ou você vai precisar de um CLP com uma capacidade de processamento menor. Então, você tem nas diferentes marcas, diferentes equipamentos. Você acha um CLP Rockwell, Siemens, Schneider de R$ 1.000, R$ 1.500, mas também acha um CLP de R$ 50.000. E que difere esses dois equipamentos? A aplicação. Onde você vai aplicar? Então, aqui entram alguns pontos muito importantes. Se for maquinário, aí você vai perguntar qual equipamento. Beleza? É um equipamento simples? Pensar num equipamento simples aqui, cara, muito simples. Uma, uma enchedora de garrafas bruta, daquela bem mais simples, sem medidor de válvula, não tem nada. É uma enchedora mesmo de garrafa, você tem que só ligar o motor. Vamos pensar em outra coisa. Se alguém lembrar de um equipamento simples, aí me fala, gente. Tem muito equipamento simples. Mas vamos lá, o equipamento só é simples. Tem ali 3, 4 sensores, mais alguns atuadores. Então, o seu CLP não precisa ser grande coisa. Qual que é o tempo de resposta que você precisa desse CLP? Ah, não é um tempo tão exigente. Então, para isso, você vai utilizar então um CLP menor. E aí você vai definir o quão menor esse CLP precisa ser. Ele pode ser feito com logo? Cara, se der para ser feito com logo, ótimo, utilize. Ele é bem mais barato que o próximo da linha, que é o S7200. Então, esses dois CLPs da Siemens especificamente, eles são utilizados justamente para equipamentos. É o ideal. Ah, Felipe, então quer dizer que eu não posso utilizar esses dois CLPs para controle de processo? Não, não quer dizer isso. Estou falando que o ideal seria esse, para esse equipamento. Mas se você quiser utilizar para processo, aí vai. O quão complexo é o seu processo. Dependendo da complexidade dele, você não vai precisar de algo muito bruto também. Entendeu? Então, se o seu equipamento é um equipamento relativamente pequeno, bota um CLP menor, o RS Logix lá, qual que é o RS da linha da Rockwell? Tem um aqui da linha, deixa eu ver aqui qual que é, cara. Olhada aqui. Olha aqui, fala agora para vocês. É... Olha lá, o Micrologix 1400 da Rockwell. Você vai utilizar para equipamento, você não vai colocar ele para controlar assim. Não, não é que é obrigado, mas você não, eu não colocaria ele para controlar um processo. Entendeu? Eu colocaria ele em equipamentos. Ele vai funcionar muito bem lá. O 1200 ou logo, eu colocaria para controlar equipamento. O M221 da Schneider, controlar equipamento. O SS2 da Delta, equipamento. Então você utiliza para equipamentos, beleza? Não há tanta necessidade de processamento. Agora, quando se fala de controle de processos, então o controle de processos, sim, a depender, necessita de um processamento maior. Eu estou num projeto lá agora de implantação de uns CLPs na indústria, na realidade, de uma nova automação numa indústria, um retrofit geral que eles estão fazendo. E aí o que acontece? Esses CLPs que a gente está utilizando, que são CLPs HR da Siemens, são CLPs redundantes. Então sempre são dois CLPs. Se um falhar, o outro entra e não deixa o processo parar. Beleza? É um processo realmente. Ele controla toda a indústria. Então, ele é o mestre em um sistema de rede e existe debaixo dele N CLPs remotas, inversores e rede ASI, Profinet, IO-Link, tudo sendo controlado por esse CLP mestre.
Então, se a necessidade de. E aqui, pessoal, não estou nem falando de quantidade de entrada, saída, não, porque hoje se tornou, com essa automação meio descentralizada, você nem precisa ter um CLP com entrada e saída. Você tem um mestre e ali o resto você coloca tudo remota. Entendeu? Mas nesse caso aqui, quando o processo é grande e complexo, vocês têm algum problema. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não fiquem envergonhados de responder sabe ou não sabe. Qual a diferença de uma indústria de processos contínuos para uma indústria de processos discretos? Vocês sabem? Mas eu gosto de separar, cara, em dois conceitos importantes. Se você tem predominantemente na sua indústria variáveis analógicas, sensor de pressão, temperatura, pHmetro, vazão, válvulas controladoras, é, fabricação, fabricar. Aí a sua indústria é uma indústria de processo contínuo. Se você tem na sua indústria predominantemente sensores do tipo digital, capacitivo, indutivo, fim de curso, encoder, aí você tem uma indústria mais com um perfil discreto. Então, como que eu diferencio olhando para a fábrica? Se a sua indústria, a indústria que você trabalha, tem tubulação para todo qualquer lado e o processo começa em um tanque, que transfere para outro tanque, que vai passando tanque por meio de tubulações, a sua indústria é processo contínuo. Entendeu? Agora, se a sua indústria começa num equipamento, interliga em outro equipamento por meio de esteiras, é discreto. Sim, com certeza, a parte ali onde você fabrica o iogurte, processa o leite, esteriliza ele e os derivados que saem do leite, com certeza é contínuo. Mas ali onde você coloca o leite na caixinha na Tetra Pak, não, ali é discreto. Entendeu? Então, esses processos contínuos e discretos, quando eu falo aqui de CLPs de aplicação de controle de processo, são CLPs que vão controlar grandes processos. Entendeu? Geralmente CLP que controla talvez uma linha de fabricação inteira ou um processo de fabricação inteiro. Então, é a primeira pergunta. Aí, nesse caso, você já vai optar por um F7 1500 da Siemens. Tá aí um lançamento agora, que é o F7 4000 da Siemens. Quem viu? Alguém viu? F7 4000 da Siemens? Ninguém, né? S7 4000 da Siemens. Ver se tem aqui. Acho que é 4000 mesmo, cara. O 4000 é um parrudo pra caramba da Siemens, cara. Então, esses CLPs, eles vão com o RS Logic 5000 e outros equipamentos de outras marcas são controle de processo, são ter uma taxa de processamento maior. Então, na resposta, o final é qual a taxa de processamento? Tem muito controle? Se tem muito controle, você vai optar por um CLP mais parrudo, né? Essa é a primeira pergunta.